Bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos, regozijemos nele. Glória a Deus por mais um dia, hoje dia 10 de junho de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Imedinia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje o nosso devocional tem como título A Beleza da Simplicidade. Muitas vezes nós desejamos coisas grandes, olhamos para coisas grandes e esquecemos das coisas simples da vida, como o cantar de um pássaro, como o desabrochar de uma rosa, coisas simples, mas que alegram a nossa vida, o sorriso de uma criança. São coisas tão simples, mas que podem trazer tanto significado para as nossas vidas. Então, hoje, o nosso devocional tem como título A Beleza da Simplicidade. Bom dia, Marli. Pai do Senhor, Deus abençoe, glória a Deus. Chegamos no capítulo 27 do livro de Atos. O livro de Atos está chegando ao fim. Esse capítulo é extraordinário. Pena que a gente não tem como meditar realmente nesse capítulo, porque senão a live vai ficar de 1 hora e não é esse o objetivo. Já me reclamaram que a live está muito demorada, mas é porque os assuntos são muito profundos e é muito ruim quando a gente olha as coisas da palavra de Deus com superficialidade. Então a gente precisa se aprofundar na palavra se a gente quer crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Então o capítulo 27 ele é tremendo. Depois de Paulo passar quase 3 anos detido, passou mais de 2 anos e meio com Festo, depois mais meio ano com o outro governador, e depois ele passar esses quase 3 anos ou 3 anos detido, ele agora é mandado para Roma, porque ele apelou e disse que queria ir para César, desejava chegar em César. Por quê? Porque ele tinha uma direção de Deus. Quando nós temos uma direção de Deus, quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma direção de Deus, não importa o que acontecer, a gente vai em busca dessa direção, a gente vai no rumo dessa direção que Deus nos dá. A gente precisa ter esse entendimento, e Paulo tinha esse entendimento. Bom dia, irmã Yolanda, paz do Senhor. Ele tinha esse entendimento, Deus tinha dado uma palavra para ele. Deus apareceu para ele numa madrugada e disse: não temas, Paulo, importa que tu chegues até César, importa que César ouça sobre o meu nome. Então, Paulo sabia que o objetivo de vida dele agora, depois dele ter feito 3 viagens missionárias, depois dele ter implantado muitas igrejas, depois dele ter consolidado muitos líderes, muitos presbíteros, diáconos, líderes, ganhado muitos para Jesus, discipulado muitos para Jesus, ele agora tem um objetivo: chegar a César, chegar a Roma, para falar do amor de Deus para César, para que César ouvisse da boca do próprio Paulo quem era Jesus. Então ele agora é enviado para a Itália, sob o comando de um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E eles vão costear a Ásia, e eles pegam um navio e leva também com ele Aristarco, que é o macedônio da Tessalônica, amigo de Paulo, que Paulo ganhou para Jesus. E no dia seguinte eles chegam a Sidom, e Júlio, esse centurião, ele trata Paulo com humanidade, o texto diz. Quando eles chegam nessa cidade de Sidom, ele permite que os amigos de Paulo venham estar com ele, venha auxiliá-lo, venha trazer para ele mantimentos, venha lhe dar algum tipo de assistência que ele estivesse necessitando. Dali eles navegam sob a proteção de Chipre e eles vão e chegam à Cilícia. Da Cilícia eles chegam a Mirra, na Lícia, e lá eles encontraram outro centurião de um navio da Alexandria que partia para a Itália. Nele, esse centurião Júlio fez todos os que estavam com ele embarcar nesse outro navio, que eles viajam agora para Cnido, de frente de Cnido, e eles vão navegando sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. E já começa ali a ter um tempo ruim, e Paulo já aconselha a eles que esse tempo não vai ser bom, que era melhor eles não viajarem, mas eles vão assim mesmo, eles não ouvem, eles preferem ouvir os marinheiros do navio, o piloto do navio, do que a Paulo. E eles seguem em viagem. E eles vão. Mas quando eles começam aí, que eles pegam o navio e começam a navegar, eles já são
como é que a gente pode dizer, surpreendidos por um vento sul que vem. E esse vento sul já começa a bater com muito ímpeto nesse navio. E quando eles vão passando por Creta, ao lado da ilha, sai um furacão, desencadeia dali um tufão chamado Heroaquilão. E esse Heroaquilão já era um tufão conhecido ali daquela região. E ele dá de ímpeto contra o navio, e o navio começa a sofrer muitos danos. E eles, nesse negócio, eles começam a jejuar. E eles passam 14 dias jejuando, sendo levados pela tempestade, sem ver. O texto diz que eles não conseguem ver nem estrelas, nem sol. Significa que a chuva não parou nenhum instante. Nem dava para ver estrelas no céu à noite, nem dava para ver a luz do sol durante o dia. Era só a escuridão de uma tempestade tremenda de 14 dias consecutivos. E pessoas desse navio começaram a jejuar. Quando chega no versículo 22... versículo 21 diz que, estando eles há muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse a eles: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido quando a gente ia saindo de lá, que eu disse que ia ter danos. Mas como vocês não me ouviram, se vocês tivessem me ouvido, tinha evitado tudo isso que nós estamos passando, todos esses danos e todas essas perdas. Mas como vocês não me ouviram, agora eu aconselho vocês que vocês tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque um anjo de Deus me apareceu nessa madrugada. E o anjo de Deus me disse essa noite, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele me disse o seguinte: não temas, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus te dá graça, Paulo, e todos os tripulantes desse navio. O Senhor te entregou nas suas mãos e não vai ter perda de nenhum, a não ser da carga e do navio. Aí Paulo diz: então eu animo vocês, eu digo a vocês, vocês tenham bom ânimo, vocês se levantem, vocês se alimentem, porque se vocês não se alimentarem, disso depende a vida de vocês. Se vocês não se alimentarem, não tem como vocês sobreviver. Paulo toma o pão, dá graças a Deus por aquele pão, reparte aquele pão, começa a comer, e eles começaram a comer. No versículo de número 33 diz: quando já amanhecia o dia, Paulo rogou para que eles comessem. Quando ele ora e agradece a Deus e parte o pão, eles começaram a comer. No versículo 35 diz que depois eles começarem a comer. Versículo 36, todos recobraram o ânimo e se puseram também a comer. E a partir do momento que eles começaram a comer, eles começaram a ter forças, e os marinheiros mais experientes começaram a perceber que eles estavam se aproximando de alguma terra, com medo que eles fossem dar para uma rocha e se destruir o navio. Eles começaram a lançar o prumo, e eles viram que estava com 200 jardas, depois com 150, e eles estavam com medo e começaram a colocar botes para fugirem. Paulo disse: se eles fugirem, eles vão morrer. Só vai sobreviver quem estiver no navio. Então o centurião manda os soldados cortar as cordas do bote e ninguém sai, todos ficam no navio. E no navio estavam 276 pessoas ao todo. Paulo diz para aquelas pessoas: não se preocupem, que não vai se perder nenhum fio de cabelo. Irmãos, que fé é essa? Que fé é essa? É essa fé que nós precisamos. Que no meio de uma tempestade que já durava 14 dias, de um navio que estava sendo arremessado contra as ondas, destruído pela tempestade, já tinha se despedaçado, a polpa já estava enterrada na água, a proa se despedaçando no meio, e ainda assim Paulo diz: não temos, não vai se perder nenhum fio de cabelo. De 276 pessoas. Que fé é essa? É a fé que nós precisamos. É a fé que move no sobrenatural. É a fé que passeia dentro do extraordinário. É a fé que vê o milagre acontecer. É essa fé de Paulo, e é essa fé que nós necessitamos na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós vençamos também as nossas tempestades, as nossas dificuldades. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo, quando eles foram refeitos da comida, aliviaram o peso do navio, jogaram o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Quando eles avistaram a enseada, os soldados disseram: vamos matar os presos, para que ninguém fuja. Aí o centurião, para poupar a vida de Paulo, disse: não, ninguém vai matar ninguém. Aí ele dá uma ordem: quem souber nadar, pule na água e nade até
a enseada, até a areia da praia. Quem não souber, se segure nos destroços do navio e deixe a água lhe conduzir até chegar na areia da praia. Aí quando eles chegaram nesse lugar, eles todos chegaram ao lugar, todos se salvaram nos destroços do navio, e foi assim que todos chegaram em terra. E assim termina o capítulo 27 de Atos. Que capítulo extraordinário. E amanhã nós vamos para o último capítulo do livro de Atos, para o fechamento dessa história, aonde eles chegaram, o que vai acontecer, o que Paulo vai fazer. Amanhã a gente vai concluir esse capítulo para a glória do nome do Senhor. E amanhã nós vamos concluir mais um livro da Bíblia. Você que me segue aqui nesse devocional, nesse Café com Palavra, está tendo a oportunidade de ter uma sequência de livros inteiros da Bíblia. Nós já tivemos alguns livros aqui. Nós já tivemos Gênesis, já tivemos João, nós estamos terminando o livro de Atos, depois nós vamos começar Esdras, estamos percorrido o livro de Salmos, e assim o Senhor vai nos abençoando com a sua palavra. Mas o que fica de lição hoje para nós, nesse capítulo 27, é essa fé extraordinária de Paulo. Essa fé que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, num navio onde tinha 276 pessoas ao todo, muitos presos. No entanto, Paulo era um dos presos, mas era o mais livre do navio. Paulo era o único que desfrutava da verdadeira liberdade que só tem quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Bom dia, irmã Sandra, bom dia, Maria. Tudo bem, minha querida? Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Bom dia. Eu não sei o nome da outra pessoa, aparece para mim. Thalê Santos. Não sei quem é, mas bom dia. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor. Vamos ao nosso devocional, né? Devocional de hoje, 10 de junho. A beleza da simplicidade. Paulo agiu ali naquele navio com simplicidade. Todos ali apavorados. Paulo diz, gente, vamos, tá bom, não é mais hora de jejuar, não. É hora de comer. Vamos comer, porque disso depende a vossa vida. Todos se alimentam, e quando todos se alimentam, recobra o ânimo. Paulo diz, agora vamos jogar os pesos, aliviar o peso do navio, porque ele vai se partir ao meio, para que a gente sobreviva. Eles jogam o trigo, eles jogam as grades de proteção, eles jogam as velas do navio, eles jogam tudo no mar. E assim, depois eles... Todos os que sabem nadar pulam na água, os que não sabem se seguram nos destroços. E assim as 276 pessoas chegam na enseada da praia e ninguém se perde. Houve uma simplicidade no gerenciamento da tempestade, mas foi exatamente isso que trouxe o extraordinário de Deus para aquela situação daquela tempestade ali naquele navio. Muitas vezes Deus quer agir na nossa vida através das coisas simples da nossa vida. Bom dia, Eliette, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Neta. A paz do Senhor, Deus abençoe. Também estou com saudade de tu, mulher. Das tuas risadas, das nossas conversas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Diz assim o versículo base do nosso texto de hoje. Hoje tem um solzinho no meu rosto aqui, iluminando o meu rosto. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu havia dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a carne de uma criança. Segundo Reis, capítulo 5, verso 14. Glória a Deus, aleluia. História de Naamã, história muito bonita. Uma menina foi levada cativa para a casa de Naamã, e essa menina, ela tem a oportunidade de ver Naamã sem a sua farda. E ela percebe que Naamã era um general honrado, que a palavra de Deus nos diz que através dele o Senhor dava vitória aos sírios. Porém, quando ela vê, ela percebe que Naamã é leproso. Quando ela percebe que Naamã é leproso, ela não amaldiçoa esse homem, apesar de ela estar como escrava na casa dele. Ela não deseja o mal desse homem, antes pelo contrário. Essa menina que era crente de verdade, essa menina diz, se o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá em Samaria tem profeta de Deus. Ele sararia da sua lepra. Naamã rapidamente vai ao rei e comunica ao rei o que a menina lhe disse. O rei faz uma carta escrevendo ao rei de Samaria, dizendo que quer que Naamã, seu general, seja curado. O rei de Samaria rasga as vestes e diz, não, só pode estar querendo uma guerra contra mim. Sou eu Deus para ter poder de curar. Eliseu fica sabendo, diz, manda ele vir aqui. Pode dizer para ele vir aqui. E Naamã vai até Eliseu levando muitos presentes. Vestes reais, ouro, prata,
muitos presentes, azeite, passas, muitas coisas preciosas daquela época, ele vai levando de presente para Eliseu. Quando ele chega lá, ele espera que Eliseu desça lá da sua casa, que Eliseu morava em cima do Monte Carmelo, e venha fazer um ritual para que ele seja curado. Eliseu, no entanto, manda Geazi dar um recado para ele. Geazi desce e diz, olha, o profeta mandou dizer para o senhor que o senhor vai lá no Rio Jordão e o senhor mergulhe lá 7 vezes. Naamã fica indignado, até porque na Síria havia 2 rios de águas cristalinas, Abana e Farpá, rios lindos, de águas lindas, límpidas, cristalinas, onde tinha umas enseadas nas laterais, que tinha muitas árvores frutíferas. Era um lugar agradabilíssimo. Ao passo que o Rio Jordão era um rio de águas barrentas, um rio feio, de correnteza, um rio que não tinha nada ao redor, não era um rio agradável. Naamã fica indignado. E está indo embora indignado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Na minha jornada de fé, aprendi uma verdade muito simples, mas muito profunda, que são as pequenas pedras que têm o poder de nos derrubar na nossa caminhada. Não são as grandes montanhas, não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar. Frequentemente são pequenas pedras que nós não damos muito por elas, é que nos fazem tropeçar e muitas vezes até mesmo cair. Isso me ensinou a valorizar cada passo do caminho, rumo à realização dos meus sonhos e dos meus projetos. Tudo tem importância, nada é descartável. Tudo que passa na nossa vida tem um objetivo, tem algo para nós aprendermos, tem uma lição para nós tirarmos daquilo ali. Muitas vezes fixamos os nossos olhos apenas no objetivo final, ou nos grandes acontecimentos, ou nas grandes vitórias, ou nos grandes obstáculos. E nos esquecemos de prestar atenção nos detalhes do percurso. Preste atenção na sua caminhada. Olha o que está surgindo. Pequenos ou grandes obstáculos têm objetivos primordiais na sua vida. É Deus lhe ensinando algo. Através dos pequenos desafios, Deus nos prepara e fortalece para enfrentar, superar os desafios maiores. A história de Naamã exemplifica perfeitamente essas lições. Ele enfrentava um enorme desafio, que era a lepra, que não tinha cura. Era uma doença incurável naquele tempo. E sem esperanças, não tinha esperança. Ele só convivia em família porque ele não era judeu. Ele era sírio. Se ele fosse judeu, ele não podia nem conviver em família. Ele estava fora do arraial, entre os leprosos. Ele ali estava convivendo com a sua família porque ele era estrangeiro. Ele era de uma outra nacionalidade. No entanto, Naamã fica com a esperança de ser curado quando ouve da menina que ele poderia ser curado. No entanto, aí ele vai em busca do profeta Eliseu, levando consigo valiosos presentes, valiosas ofertas. No entanto, ele fica contrariado. As expectativas de Naamã ficam frustradas, porque em vez de um encontro direto com o profeta, ele recebe só uma direção dita por um servo, por um empregado do profeta, e não faz nenhum ritual, ele dá só uma direção que seria a solução para o seu problema. E essa solução vem o quê? Por meio de uma instrução surpreendentemente simples, que diz a ele, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Para ele isso aí foi, rapaz, como é que pode? Eu venho lá da Síria, trazendo presente para esse homem, não vem nem aqui onde eu estou. Mas aí, Naamã, ele parece ser uma pessoa muito boa. E ele era muito amado pelos seus pelos seus soldados. E os seus soldados o chamam de pai. E um dos soldados chega para ele e diz, meu pai, se esse homem tivesse te pedido uma coisa difícil, porventura tu não ia fazer. Quanto mais que ele só disse assim, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Não custa nada, meu pai. Naamã ouve aquele soldado. Ele volta ao bom senso e ele vai no Rio Jordão. Naamã poderia ter desconsiderado essa orientação por sua aparente simplicidade, mas após apresentar resistência, ele acabou se rendendo depois de ser convencido pelo soldado e obedecendo a esse pequeno gesto de fé. E foi então que ele foi ao Rio Jordão. E depois dele mergulhar 7 vezes, ele foi totalmente curado. Aleluia! A palavra diz que ele voltou
com a pele como a pele de uma criança, firme, rosada, bela, curada, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Esse relato nos ensina que Deus muitas vezes esconde o milagre nos gestos simples e nas pequenas atitudes de obediência diária. Lembra que ontem nós falamos sobre Isaac, que se Abraão é o pai da obediência, né? Se Abraão é o pai da fé, Isaac é o pai da obediência. Ele se submete a Abraão e ele obedece até o fim. E aqui nós vemos que depois que Naamã obedece, no pequeno gesto de obediência, ele é curado. Então os milagres, eles acontecem na nossa vida, nos gestos simples e nas pequenas atitudes de obediência diária. Obedeça o Senhor, obedeça a sua palavra. Não se afaste dela nem para a direita nem para a esquerda, que é no obedecer que o seu milagre virá. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! Eu convido você a aprender a valorizar cada detalhe de sua caminhada com Deus, sabendo que Ele muitas vezes age por meio de coisas simples, de coisas ordinárias do nosso dia a dia. E por isso não se deixe cegar na busca por grandes feitos, a ponto de ignorar a beleza dos detalhes. São nos detalhes que muitas vezes Deus faz a obra. Quando aqueles 10 leprosos se aproximam de Jesus, eles gritam de longe, porque eles não podiam nem chegar perto de Jesus, porque eles eram leprosos. E eles dizem: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus diz: vão lá, se apresenta ao sacerdote, porque o sacerdote era o único que era validado para estabelecer e dizer se alguém estava curado ou não. Eles não estavam curados ainda, mas eles obedecem. Eles obedecem o que Jesus está dizendo. Vão e se apresentem ao sacerdote. No caminho, eles são curados, ou seja, no ordinário, no obedecer, no dia a dia, eles são curados. É verdade que 9 não voltou para agradecer, mas 1 voltou. E não só foi curado, mas também foi salvo. Então, na simplicidade da vida está a beleza. Nas coisas simples pode estar o detalhe que você precisa para o seu milagre chegar até você. Viva o ordinário e chegue ao extraordinário de Deus, para a glória do nome do Senhor. A nossa frase de hoje diz: o milagre só acontece quando a solução é impossível para os homens. E a palavra hoje é simplicidade. Que coisa maravilhosa, que palavra tremenda essa de hoje do nosso devocional. Glória a Deus. Não sei você, mas Deus falou muito comigo. Bom dia, Mirtes, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar para nós concluirmos o nosso devocional hoje. Pai amado, eu quero te louvar. Quero te agradecer, Senhor. Porque nas pequenas coisas do dia a dia tu se revela. Porque nas coisas simples, Senhor, pode estar ali a tua presença. Pode estar uma direção. Pode estar, Senhor, uma obediência. E nessa obediência tu se manifestar e realizar o milagre que nós necessitamos. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, nosso coração, para perceber as pequenas coisas da vida, para ser grato pelo prato de alimento da mesa, pela água que mata a nossa sede, pela rede que nós temos para descansar, pelo calçado que protege os nossos pés na caminhada, pela roupa que nos protege do frio, Senhor. Oh, Deus, pelo sol que aquece o nosso dia, pela lua que ilumina a nossa noite e por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Beijo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Pai, Senhor, Joicinha, tá entrando agora. Assiste de novo aí. Deus tem uma palavra pro teu coração. Compartilha esse vídeo com alguém, irmãos. Abençoa a vida de alguém. Se essa pessoa não tem Instagram, pode dizer que eu vou colocar lá no YouTube. Ela pode assistir lá no YouTube, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor.